E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e seja muito bem-vindo a esse canal. O vídeo de hoje é um vídeo interessante, não é aquelas perguntas que me fazem sempre. Adelmo, me diga uma coisa, tá tudo bem misturar política e religião? Porque pra mim política, religião, futebol, ninguém se discute. Não é bem assim que funcionam as coisas. Política e religião se misturam desde sempre. Então vamos falar sobre esse assunto aí. Mas antes de mais nada, vamos fazer a abertura aqui do canal e já voltamos. E aí voltamos, né pessoal? Vamos continuando aqui a nossa programação. Então, vamos adentrar esse assunto. Antes de mais nada, eu vou ler aqui um artigo interessante. Mas a primeira pergunta, Delmo, pode misturar uma coisa com religião? A pergunta que eu respondo logo de entrada para quem me fez essa pergunta, minha resposta será a seguinte: claro que pode. Primeiramente porque o cristão é um cidadão e, como tal, tem direitos políticos. Não cai nessa história não, você é cristão, tem que ficar lá enquanto nós somos da pilantragem, nós vamos decidir por você as coisas. Não cai nessa história. Se seu pastor, seu líder, quem for, diz isso, ele está mentindo para você. Você, enquanto um membro da sociedade, você está em pleno direito de tudo isso aí, até de expressar a sua filosofia de vida, porque a religião não é só isso. Então vamos adentrar aqui e falar mais sobre essa questão aí, ok? Então desde já, estamos aqui no nosso programa que é Adelmo Souza fazendo a reflexão. Política e religião se misturam sim, e andam juntos desde sempre. Vou ler aqui um artigo muito interessante, que foi feito aqui de uma revista bem famosa aí, a um especialista da área, e eu gostei do que ele respondeu. Perguntaram a ele bem assim: tá tudo bem misturar política e religião? A resposta foi muito boa. Se você acha que a religião é simplesmente uma experiência privada em que simplesmente um ser humano tem uma conexão com o divino, então não faz sentido misturar a religião com a política. Mas o problema é que a religião não é só isso. É aí que é o problema. Religião é principalmente uma questão de identidade. Muito mais do que fé ou prática. Quando alguém diz, sou muçulmano, sou judeu, sou cristão ou de qualquer outra religião, está formulando tanto uma definição de sua fé quanto uma definição de sua identidade. Está falando sobre quem é, como vê o mundo, como compreende seu lugar nele. Em questão de identidade, a religião é profundamente entrelaçada com todos os outros aspectos da identidade de uma pessoa, seja cultural, de etnia, de raça, de gênero, de orientação sexual e, claro, orientação política. Simplesmente não faz sentido nenhum divorciar religião da política. Fazer isso não é democrático. E ponto final. Vou bater o martelo aqui nisso. Então vamos aqui desenvolver um pouquinho esse assunto. As pessoas acham o seguinte, que o cristão, eles estão em um outro mundo e não tem direitos. Tem que fazer o que eles querem. O direito do cristão é o direito que eles querem. Eles vão votar pela gente, eles vão decidir pela gente. Só que o cristão não é só isso não, meu querido. Tem igrejas aí, acho que a Adventista faz isso, a Batista faz também. A Presbiteriana também faz de vez em quando, e outras igrejas aí. Outras já se posicionam.
Ah, não, nós somos aqui neutros. Nós somos neutros, não dizemos nada porque as nossas igrejas é de Jesus. É um baita do mentiroso quem fala isso. Sua igreja não é neutra. Primeiro, que as igrejas pregam contra ideologia de gênero, aborto, casamento homossexual, as questões de gênero, de identidade racial e tudo. Então ela não é neutra. Ou então vocês estão mentindo no púlpito, que é pior ainda. É claro que a igreja tem um lado. O lado da igreja é oposto ao lado da esquerda, é oposto ao lado do globalismo, é oposto ao lado dessa galera progressista, sempre foi. Não vem pra cá, neguinho, ficar com historinha agora, não. Ou então parem de pregar isso nos púlpitos. Agora, você fala assim, não, Adelma, a igreja se absteve de falar para que alguns membros não fiquem com raiva, aí é outro problema. O problema dos pastores que nunca explicou a diferença de uma coisa para a turma. Esse é o problema. É como esse teólogo falou, a religião em si vai além de tudo isso. Não vai além de um contato com o divino, eu vou ali. Se for assim, não precisa ir no templo. Mas você está indo para o templo congregar com pessoas. A política está envolvida. Onde tem reunião de pessoas, a política está envolvida no meio. Quando a pessoa olha para uma senhora lá com a roupona, né? E aqueles meninos com terno folgadinho, com as clarinetes, a culpa fala, não, é da igreja cristã no Brasil. Fulano é da igreja dos crentes. Por que fala isso? É porque é uma identidade. É a identidade. Não é que a roupa de tudo isso. É a identidade. Essa que é a realidade. Existe toda uma identidade por trás disso aí. E agora, as pessoas estão fazendo de conta que não sabem disso. Só por causa do ano político. Ah, porque eu não gosto do jeito que o presidente fala. Você não tem que gostar não, porque ninguém vai casar com você não, bestalhado. Você tem que gostar da sua mulher, do seu marido. A gente tá falando de outra coisa. A gente tá falando de coisas interessantes. A gente tá falando de ideologias políticas, que são a turma da esquerda, que não comunga com o que a igreja fala. Inclusive, para quem não sabe, entenda que a esquerda, desde aquela Revolução Industrial, amarrou a mão da igreja, que a igreja tinha um poder até maior. Amarrou a mão, transformou em uma empresa qualquer que é dominada pelo Estado, como nós somos hoje. Se não fazer imposto de renda, a gente paga multa. E um monte de questões aí, que o povo finge que não sabe. Né? A Revolução Industrial, a Revolução Francesa ali, vendeu um terreno na lua pro povo, que todo mundo sai da miséria, que a igreja que fazia isso, que a igreja era malvada, que vocês nem sabem que essa galera progressista sempre foi mal da igreja. E acabar com a igreja de tudo. Só que eles atacaram a igreja romana, só que eles esqueceram que o cristianismo, a igreja romana é o de menos. Esse cristianismo é grande demais. Tem várias vertentes do cristianismo. Eles não vão acabar isso tão cedo. Não. Tem no Oriente, tem em todo lugar. Se deram mal. E se queimaram porque vendeu o terreno na lua e não deu. Porque todo mundo criou só mais uma nova classe. Ficou aquela briguinha de classe. Os ricos ficou rico como sempre. E Jesus disse que sempre vai ter pobre. E acabou. A galera que tem essa conversa que comia picanha antes, agora come ovo, pode acabar com esse discurso aí. Jesus disse que sempre vai ter. Não vai ser nenhum presidente que vai resolver esse problema. Tá me ouvindo? Isso não vai acontecer. A não ser que você quer desmentir Jesus. Aí vem um outro esperto, mas é que a Bíblia em Atos diz que todo mundo com singeleza de coração dividir ali as coisas. Vai contar a história para outro. Ali em Atos é um exemplo de que isso não vai dar certo. Em Atos eles tentaram fazer isso. Não foi Jesus que fez. Foi os apóstolos. Qual foi o resultado de tudo isso? Roubo, morte, Safira e Ananias, naquele comunismo deles ali. Roubaram, ninguém quis mais dividir. Os primeiros dividiram, os últimos não dividiram. Ficou com o dinheiro todinho. Os outros coitados ficou pobres sem nada. E os apóstolos, não, vamos cobrir isso, joga pra lá que isso não vai dar certo não, esqueça, nem fala mais nisso. Tira aí do livro de Atos o resto, daí pra frente, esse episódio, passa uma borracha que isso aí é merda, não vai pra lugar nenhum. Então, é essa que é a questão. Agora, a gente sabe que tem a lei da ficha limpa no Brasil, mas no Brasil, quanto mais o político é sujo, é aí que ele tá aprovado pra ser candidato. A gente vê aí que tem vários candidatos no Brasil, mas um só
protegido por um sistema todo judiciário com a ficha suja, com processos ativos, porém suspenso pelo um tribunal superior, mas não foi descondenado em si. Aí você fala assim, mas eu falo assim, a Bíblia condena se você estiver apoiando pessoa assim. Até não tirar, até os juízes que condenaram ele dar o veredito, não tá. Não importa se alguém mudou o endereço da condenação. Ele só tá tendo ali uma regalia porque mudou de endereço, mas ali tá ainda sobre coisa. Então essa pessoa, você não deve fazer isso, porque você pensa diferente, ou deveria. Mas vamos lá então para a Bíblia. Alguns versículos interessantes. Mas vamos lá, só um minuto, vamos botar aqui a nossa plaquinha. Vamos voltar aquele rapidinho, para não demorar muito. Eu separei alguns, muitos. Lá tem um programa inteiro que eu falei sobre esse assunto. Vamos ler poucos aqui para não tomar o tempo de vocês. Livro de Provérbios, né? Provérbios tem aqui algo que fala sobre essa questão. Provérbio 28:16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas o que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Pessoas que estiveram envolvidas com corrupção e esse problema todo, a Bíblia diz que tem que ter cuidado com essa pessoa. Vamos cá para Provérbio ainda 14, né? Deixa eu ver aqui. Salmo, vamos para Salmo. Salmo 94, 20 a 23. Essa parte é interessante. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha que encontra o refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e o destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Isso aqui é Salmo 94, 20 e 23. Isso é interessante. E no livro de Isaías há uma orientação para você ter cuidado de não dizer que o sem vergonha é uma pessoa de valor. Aqui, ó, vamos lá. Isaías 32. Virá um dia em que o rei governará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas protegerão o povo como um abrigo que protege contra a tempestade e o vento. Essas autoridades serão como um rio numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos verão claramente e ouvirão tudo certo, com justiça e inteligência. E ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. E ele vai falar por que não pode. Só você continuar lendo lá no Isaías 32. Engraçado. Que um sem vergonha é um homem de bem, que o malandro merece respeito. A gente vê isso no Brasil. Um cara que eu conheço da igreja falou assim, Adel, mas fulano roubou, mas dividiu com os pobres. Eu ouvi isso da boca dele, baixei a cabeça e falei, tá bom, bom dia, tchau. Não falei mais nada. Essa pessoa, ela prega sobre injustiça às vezes na igreja. Eu já vi vários sermões dessa pessoa. Complexo, né? Cuidado com essa armadilha. Então é isso aí, pessoal. O cristão deve se meter na política, sim, porque é um direito dele como cidadão. Ainda mais numa sociedade que a maioria é cristã. É aí mesmo que os cristãos têm sim esse direito de estar ali. Não tem direito de se meter na vida de bloquear os outros e tal, não. Tem um dever também de exercer a sua cidadania, porque querendo ou não, os cristãos têm uma identidade também. E dentro da igreja tem sim minorias, tem preto, tem todos os jeitos de você imaginar. E não tem esse partido que é... A Bíblia diz que, no versículo diz,
provérbio, que tem pessoas que usam a miséria do povo para ser o refém do seu capital político. É isso mesmo. A gente vê a galera canhota gosta disso. Estou aqui pelas minorias para dar comida na mesa. Vai, acredita nisso. Acredita nisso, bestalhado. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu vou fazer um vídeo depois, lembrando aos cristãos e aos católicos daquelas exposições que ralaram as imagens deles lá. E dos cristãos, o que fizeram lá, que tiveram que padres e pastores ir pro Senado para não ser aprovado o aborto e outras coisitas mais, ideologia de gênero. Vocês estão esquecidos, mas eu não tô. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra ver se vocês desligam um pouquinho dessa galera. Eu sei que nas igrejas tem galerinha que é dentro, é juntinho com os comunistas, com todo mundo, porque eles ganham dinheiro, trabalham pro Estado. Fazer o quê, né? Mas, cuidado com o que você tá fazendo. Um passo em passo, nós estamos igual a Argentina e outras coisas. Tem um vídeo que eu falei sobre a inflação da Argentina, que tá lá em 100%. E é isso aí. Galera, vamos pedir a Deus. Antes de mais nada, vamos deixar o nosso oráculo aqui para esses togados, para os urubus que estão ali no Planalto Central. As estrelas da manhã, a Bíblia diz que serão todas lançadas na terra. Os reis de Tiro acha que é um deus, só que o rei de Tiro não é deus nenhum. É um mortal. A Bíblia diz que todos vão para o mundo dos mortos, o Sheol. E lá vai cair no esquecimento. E o povo vai mangar, vai fazer uma canção fúnebre. Vai fazer uma canção de lamento falando contra. E é isso aí, eles abrem o olho deles, eles ficam nessa. Tem que ter cuidado com isso, que estão envolvendo a vida não só dos coleguinhas nem dos políticos, tá envolvendo a vida de uma nação inteira, botando em risco tanta gente por causa de brincadeira. Vão ser cobrados, cuidado com isso. Então, o nosso oráculo é que esse altar que está ali, no Planalto Central, ainda mais naquela região ali, da injustiça, né? Irá cair. Esse é o nosso oráculo. Ah, não sei o que é oráculo, é profecia. Você não sabe o que é oráculo? Não vou falar aqui agora. Vai ver nos outros vídeos que eu já falei o que é isso. Então, tchau, tchau, galera. Obrigado por tudo. E fiquem com Deus.